Já há cerca de 25 anos, o filósofo francês Louis Lavelle vem sendo divulgado, elogiado, gabado, incensado pela parte intelectual do conservadorismo brasileiro e apontado como talvez, por muitos, né, como talvez o maior filósofo de todos os tempos. E mais, filósofo autenticamente cristão, e mais que cristão, católico. Pois bem, grava este vídeo, que há de ser um pouco maior, não sei quanto, que a média destes vídeos, para mostrar a verdadeira face de Louis Lavelle. O que quero dizer? Para mostrar o caráter efetivo de sua doutrina, de seu pensamento, para mostrar a verdadeira essência de seu pensamento. Antes de começar a fazê-lo, digo que estou em posição privilegiada para fazê-lo. Por quê? Porque conheço intimamente a obra de Louis Lavelle. Traduzi dele milhares e milhares de páginas para a editora Realizações. 4.000 páginas, 5.000 páginas, não sei. Seus livros, de modo geral, são muito gordos, muito grossos. Então, estou em posição ótima, privilegiada, porque conheço a doutrina de Louis Lavelle em suas entranhas. Pois bem, vamos, então, a tentar compreender seu pensamento, sua doutrina. Louis Lavelle, que viveu de 1883 a 1951, é o principal representante de uma corrente, a corrente chamada existencialismo cristão, né? Que se forjou nas pegadas de outro filósofo chamado Gabriel Marcel, né? Mas Louis Lavelle nasceu em Saint-Martin-de-Villeroy, na França, estudou na Universidade de Lyon, né? Onde foi muito influído pela doutrina de Bergson e do idealismo francês em geral. Foi professor em vários liceus parisienses, deu cursos na Sorbonne e finalmente ocupou a cadeira de Bergson no Colégio da França. E ali ensinou até a morte. Seu parceiro era outro filósofo, Lessène, né? Com quem fundou um movimento chamado Philosophie de l'Esprit, ou seja, a filosofia do espírito. Depois seguiria seus passos Mounier, outro filósofo. Pois bem, fecundo Lavelle o é. Sua obra é extensíssima e, repito, traduzi a parte principal desta vasta obra. Entre suas obras se destacam, eu vou dizer em português, a dialética do mundo sensível e sua obra principal, capital, que é a dialética do eterno presente. Isso está traduzido para Realizações. A dialética do eterno presente se divide em 3 tomos: do ser, do ato e, finalmente, do tempo e da eternidade.
Há uma quarta parte que se intitularia da sabedoria, que não foi publicada. Pois bem, escreveu ainda a consciência de si, a presença total, o eu e seu destino, o erro de Narciso, né? A filosofia francesa entre as duas guerras, a palavra e a escrita, e introdução à ontologia. Também publicou em 2 volumes o Tratado dos Valores e uma coleção de artigos e ensaios chamados A Intimidade Espiritual. Pois bem, o pensamento de Lavelle, segundo alguns, tem caráter sistemático. É difícil confirmá-lo, mas partamos deste pressuposto que muitos dão a Lavelle, de que sua doutrina tem caráter sistemático, né? Neste sistema conflui a tradição ontologista de Malebranche e de Berkeley, isto é importantíssimo, e também o intuicionismo bergsoniano, como já falei, e o espiritualismo da corrente francesa. O ontologismo de Malebranche e de Berkeley, claro, Malebranche influiu muito mais sobre Louis Lavelle que Berkeley, até por uma questão de nacionalidade, mas o ontologismo de Malebranche é aquele que diz que o mundo material, o mundo corpóreo, é nada mais, nada menos que uma criação do espírito. Poder-se-ia pensar, de fato é. Deus é puro espírito e ele criou o mundo, mas não é neste sentido. Deixemos isso por hora, para que, ao final, eu leia algumas citações de livros seus que eu traduzi. Mas vamos lá. Ele é qualificado, então, geralmente de existencialista, porque assume as principais teses da filosofia da existência chamada católica, esta filosofia, e não deixa de aproximar-se também muito da filosofia de Gabriel Marcel. Sua preocupação fundamental, é a restauração de certa metafísica pela fundação daquilo que eu já disse, a filosofia do espírito. E, com esta metafísica, ele busca indagar o significado profundo do universo. E ele destaca para a compreensão, destaca-se nele para a compreensão do significado profundo do universo, uma filosofia do ser e do ato. Assim, à primeira vista, para os incautos, poderia parecer até próximo do tomismo, Embora que o tomismo seja uma filosofia do ser, é produto do mau tomismo, dos mal tomistas e dos mal tradutores de Santo Tomás, porque ele é o tomismo, a filosofia do ente. Mas tá, mantenhamos-nos com Louis Lavelle. O ser, para Louis Lavelle, é a noção universal, a realidade universal, que contém todas as coisas e penetra tudo, fora do qual nada existe. E isto é verdade, hein? Como dizia Santo Tomás, o ser é o que há de mais íntimo nas coisas. Mas continuemos com Lavelle. Lavelle não entende o ser como
um objeto como uma noção abstrata e exterior ao pensamento. Ele o capta na intimidade espiritual por uma experiência privilegiada, similar à intuição bergsoniana, e que tem seus traços de ontologismo, né? Do ontologismo de Malebranche e Berkeley. Por quê? Lavelle apela ao argumento ontologista que quer fazer-nos crer ou ver que a ideia de ser é que contém a realidade. A ideia de ser, a ideia do ser contém a realidade. Vamos vendo como é a coisa. Aliás, isso de que o ser se capta na intimidade espiritual por uma experiência privilegiada parece-se muito com a doutrina que defendia, por exemplo, Olavo de Carvalho. Né? O primado da experiência. Não por nada, Olavo de Carvalho foi sempre o principal divulgador de Louis Lavelle. Mas continuemos. Louis Lavelle proclama, ao modo de Duns Scott, que o ser é unívoco. Veja, Duns Scott diz que o ente é unívoco. O ente é o que tem ser. Para Santo Tomás, o ente é análogo. Para Duns Scott, o ente é unívoco. Para Louis Lavelle, o ser é unívoco. Ou seja, aquilo mesmo que o ente tem. Mas ele não usa a noção de ente. Ele escapa a esta noção que havia de afigurar-se-lhe, né, uma relíquia escolástica. Mas vamos lá. Ele proclama que o ser é unívoco, já que a universalidade do ser tem circularmente por fundamento essa mesma univocidade. Diz ele em seu livro Do Ser, a univocidade entre o ser do Criador, o ser da criação e o ser da criatura. Não é tão novo isto, porque, de fato, para Duns Scott, já o ente divino, o ente criado e o ente criador eram unívocos. Mas aqui está falando do ser, mas não importa, está nas pegadas quanto a isto de Duns Scott. Pois bem, isto que ele acaba de dizer, que há univocidade entre o ser do Criador, o ser da criação e o ser da criatura, né, o leva a uma especulação sutil, até demasiado sutil, mais sutil que a do Dr. Sutil, que era Duns Scott. E nessa especulação sutil, o ser é considerado como um todo que contém como partes os seres particulares. Já se vê aí a confusão entre ser e ente. Bom, mas para ele, para Lavelle, estes seres particulares se diversificam em sua multiplicidade como? Santo Tomás dizia que a multiplicidade dos entes corpóreos se deve à matéria delimitada, signada pela quantidade. Mas a que se deve a multiplicidade de seres particulares para Louis Lavelle? A consciência. Estamos no âmbito daquilo que se convencionou chamar a filosofia da consciência, né? De que foi um dos grandes divulgadores, novamente, Olavo de Carvalho, e que engloba, por exemplo, Eric Feiglin, outro louvado e divulgado por Olavo de Carvalho, para o qual o fim último do homem, a beatitude, o céu, a vida eterna, só se dá na consciência. Mas continuemos. Cada parte do universo, para Lavelle, não pode existir por si mesma.
só pode existir enquanto se torna consciência, né? Isto é puro ontologismo. Isto é puro Malebranche, com uma pitadinha de Hegel. Diz ele, fora da consciência, a realidade pertence ao mundo do fenomenal, do fenomênico, do númeno kantiano. E escreve ele literalmente. O número kantiano, né, assume uma função que não pertence senão ao todo, no interior do qual, atenção, o eu funda a todo e qualquer instante sua existência participada. O eu funda sua própria existência. É a primeira vez que eu vou falar aqui de um dos aspectos fundamentais e mais absurdos da doutrina de Louis Lavelle, que é o eu, a liberdade e Deus como causa sui, ou seja, como causa de si, como se algo pudesse ser causa de si. Lembremos que para a fé cristã, Deus é incausado, não causa de si. Mas continuemos. Para ele, então, a existência surge no seio do ser e faz da interioridade do ser sua própria interioridade, já que o ser não se revela senão na experiência da existência. Novamente, a experiência de Olavo de Carvalho. Ele se nos revela na experiência da existência como aquilo que, ao mesmo tempo, afunda e a ultrapassa. Para ele, é a constituição de um ser capaz de dizer eu. É a filosofia do eu. E o que é o eu? É a consciência, ou o sujeito. E o que é o sujeito ou a consciência? É a interioridade do ser, cuja expressão constitui o corpo. Logo, o corpo resulta da interioridade do ser e mais, de sua expressão. Eu sempre brinquei nas minhas aulas quanto ao ontologismo, dizendo, se você dá uma topada com o pé e machuca o pé numa pedra, que dirá? Será seu eu, sua consciência, aquele que criou aquela pedra? Mas deixemos de brincadeira e passemos a dizer que, para Louis Lavelle, a existência não nos é dada como uma essência já feita, já constituída. Não há primazia da essência com respeito à existência. E isto parece saído da pena de um Jacques Maritain. Ao contrário, a existência é anterior à essência. É o que afirma Louis Lavelle. E o afirma junto com todo o existencialismo. O que não é senão uma tolice rematada. É óbvio que a essência e o ser, não a existência, são concomitantes, sem o que não haveria existência. Mas continuemos. É preciso inverter, diz ele, a relação clássica e considerar a existência como um meio de conquistar uma essência. Então, a existência existe antes da essência e conquista a essência. Como isso se daria, não é fácil imaginar, mas continuemos. Minha essência, diz ele, eu tenho de encontrá-la e de realizá-la a partir de um ato de existência. Um ato de existência razão porque a essência nos é dada como um poder ser, como um feixe de possibilidades. O que significa que a existência, como potência, como poder de realizar-se ou de dar-se a si mesma, sua essência, mais uma vez, causa sui, causa de si. Atenção!
esta mesma existência que pode dar-se a si mesma sua essência, há de definir-se pela liberdade, que é outro ícone de Louis Lavelle, e que é outra tese central do existencialismo em geral. O ser de um eu ou de uma consciência é a mesma coisa para ele, não existe senão pelo poder que tem de dispor de si mesmo e de dar-se a si mesmo o seu próprio ser, escolhendo dentro desse feixe de possibilidades. Então, a existência dá-se não só a sua essência, mas se dá a si mesma também até seu próprio ser. Aqui começamos a entrar no verdadeiro labirinto que são os textos de Louis Lavelle. Pois bem, então é preciso entender a existência como um meio de conquistar minha essência por um ato de liberdade criadora. As outras coisas, ou seja, os seres desprovidos de consciência, não alcançam a dignidade da existência pessoal, da existência subjetiva, e só entram na categoria da realidade como aparência ou manifestação de ser sem interioridade alguma. Ele afirma duas coisas, são diferentes. Se é só aparência, estamos no terreno da Maya, do hinduísmo ou do budismo. Se trata de manifestação de ser sem interioridade alguma, poder-se-ia discutir. Mas as coisas são, para Lavelle, as coisas são o dado, objeto da ciência e condição para a atuação da própria existência. Para Lavelle, né, o mundo está integrado na constituição da existência humana e em dependência estrita e intrínseca dela. Logo, o universo resulta da própria existência humana. Pois bem, para Lavelle também, né? A existência faz de cada um de nós um ser, como se diria, lançado no mundo. Lançado no meio de suas possibilidades, que cabe a cada um de nós descobrir as possibilidades e atualizá-las. No exercício da liberdade, no entanto, não domina em Lavelle, contra o existencialismo não cristão, o sentimento de angústia, né? Aliás, estava em Kierkegaard, né? Mas também está nos existencialistas ateus. Por quê? O sentimento de angústia implicaria para Lavelle impotência, implicaria malogro, implicaria fracasso. Para ele, o gozo e a confiança são inseparáveis da existência. É um existencialismo otimista. Então, sua concepção afasta-se do trágico, né? Tanto de um trágico como de Kierkegaard, como do trágico do existencialismo ateu, e, mais que do trágico, afasta-o da noção de absurdo do existencialismo mais radical. Além disso, ou por outro lado, para Lavelle, o ser é de compreensão e extensão infinitas. A esta ideia ilimitada de ser, deve corresponder um ser, agora com letra maiúscula, que exclua toda relatividade e que implique uma interioridade, como dizer, absoluta. E esta noção de ser absoluto só convém a Deus, ou seja, ao Espírito. Tá? Claro que Deus é Espírito, mas é mais que isto. De certa maneira, é puro Espírito,
mas, tal como ele o coloca, né, aproxima-se do espírito absoluto de Hegel. Mas não importa. Não se trata tão somente de afirmar que Deus existe. É preciso dizer que Deus é o ser e a definição mesma de Deus é o que é. Parece que estamos no âmbito da mais pura fé. Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que é, diga ao povo que eu sou aquele que sou. E retoma-o com todas as consequências metafísicas necessárias, Santo Tomás de Aquino. Então, diz Lavelle, a definição de Deus é o que é perfeito. Mas por que ele é o que é? Porque ele é o princípio de seu mesmo ser ou causa sui, causa de si, o que é absurdo. E dizer que Deus é o que é não esgota sua própria essência. Mas o absurdo aqui está na causa sui. Isto é, se se fala de fé, é herético. Se se fala de metafísica, é absurdo. Por quê? É um pouco como um desenho animado crer que algo pode ser causa de si mesmo. É mais ou menos como dizia aquele físico louco, Stephen Hawking, para o qual o mundo, o universo, realmente veio de nada. Mas veio de nada por si mesmo, atenção. Né? Isto me lembra o desenho animado de Walt Disney chamado Fantasia. Mas tá, continuemos. Palavras literais de Louis Lavelle. Também é o ser de todas as coisas, ele, Deus. Deus é o ser de todas as coisas. Estamos em pleno panteísmo, em plena heresia, se se fala de fé, e em plena absurdidade panteísta, tá? Que foi perfeitamente condenada pela Igreja na Idade Média e foi totalmente superada pelas diversas correntes escolásticas. Pois bem, isso no âmbito da metafísica, né? Mas para ele Deus é o ser de todas as coisas. E não se pode dizer que nada seja por outro caminho, senão em relação com ele. Isto é verdade. Nada é senão por relação a seu Criador. Mas daí a dizer que ele é o ser de todas as coisas, vai um universo de permeio. Dizer da coisa, diz Lavelle, como se costuma dizer às vezes, que seu ser próprio não é senão um nada, é indicar tão somente que não se distingue do ser absoluto, senão pelo grau de sua participação ou pelo intervalo que separa dele. Pois bem, Lavelle transforma a especulação, digamos, negativa do existencialismo alemão, segundo o qual o ser da existência surge do nada, na ideia teísta, porque disso se trata, de que procede por participação do ser absoluto. Mais uma vez, parece que estamos no terreno do tomismo. Por quê? A noção de participação platônica foi platônica e neoplatônica, sobretudo por Proclo, né? Em seu Liber de Causis, em sua teologia, foi assumida por Santo Tomás em sua universalização metafísica. Né? Todas as criaturas participam, no sentido de imitam a Deus, além de que participam do ser criado. Aí sim, o ser que Deus cria ao criar os diversos entes do mundo, as diversas criaturas. Este princípio, então, de Lavelle parece de participar de inspiração platônica, né? Mas mesclado com o panteísmo, coisa de que não padecia Platão, nem os neoplatônicos mais. Platão, não. Pois bem,
Em outra de suas obras centrais, que é o do ato, ele mostra que o ser é primordialmente ato. Mais uma vez, parecemos estar no âmbito do tomismo, porque já desde Aristóteles sabemos que Deus é o ato puro. Ou seja, para Lavelle, no entanto, na estrutura estática e inerte, não, o ato não é uma estrutura inerte, não é uma estrutura estática. É pura eficácia. Princípio dinâmico de toda a realidade. Atividade pela qual o ser, com letra maiúscula, se põe a si mesmo eternamente. Novamente, ele é causa de si. Ele não é encausado eternamente. Ele se faz eternamente ser. Pois bem, que é fonte de toda determinação e fonte de todo valor. Por isso, a existência humana e todos os modos particulares de ser se constituem por participação dessa fonte única, que é o ato infinito, numa concepção panteísta, porque é disto que se trata. Ou seja, já temos aqui uma mescla de panteísmo com ontologismo malebranchiano. Este ato infinito, para Lavelle, não se divide e, ainda assim, produz em cada ser toda a potência de que precisa para tornar-se o que é. E também assim, para Lavelle, devemos entender dinamicamente a unidade entre o todo e suas determinações. Tá? Isto cheira a Hegel. Pois bem, embora estes modos não possam subsistir sem o todo, tem de manter, no entanto, certa autonomia para assumir sua própria iniciativa e realizar livremente a própria essência e vocação. E vê-se que estes modos de ser são só os conscientes. Fora desses, aliás, ele não fala em anjos, né? Ou se fala, fala muito en passant. Mas tá. Mais uma vez, ele mostra que, para ele, existência real e não aparente é o que tem os seres conscientes. Deveria dizer os entes conscientes, mas tá. E, além disso, Lavelle opõe a dialética de seu companheiro Lessene, que é uma dialética da contradição. Ele opõe a Lessene a dialética da participação. É um princípio geral com o qual ele busca esclarecer o processo de Deus com respeito ao homem e do eu com respeito a Deus. A relação entre o ser, com maiúscula, e os seres é de participação. E a participação é liberdade. O que uma coisa tem que ver com outra supõe uma cambalhota lógica sobre o abismo. Mas continuemos. O ser com letra maiúscula, como ato com letra maiúscula puro, como eficácia pura, exerce sobre o eu humano um poder de apelo que o leva, o insta a responder em liberdade. A solidariedade entre as determinações e o todo, para Lavelle, solidariedade que se realiza a todo momento de nosso próprio existir, não é só unidade entre o ato e os atos, ato com maiúsculo e os atos minúsculos. Novamente o panteísmo, unidade entre o ato puro e os atos participados, mas também distinção entre as partes e o todo. A dialética é unidade e dissociação entre essência e existência. Tudo isso cheira também a hegelianismo. Na intimidade do ato de participação, se dá para Lavelle um processo dialético entre o ato total, panteísmo, de novo, e o ato particular que garante a liberdade das criaturas. Que criaturas? Só podem ter liberdade as criaturas inteligentes. Né? Então, garante a liberdade das únicas criaturas que existem realmente, os homens, além de Deus. Recebemos a existência como um dom, como uma dádiva, como algo dado, e devemos transformar o ser em ato,
a necessidade em liberdade. Mas o ser é o ato. Santo Tomás chamava ao ser actus essendi, é o ato de ser. Como o ser não seria ato? Há aqui toda uma confusão entre potência e ato, né? Que constitui um emaranhado do qual não se sai, é o que eu chamo o labirinto dos livros de Lavelle. Como eu os traduzi, eu sei bem de que labirintos falo. Pois bem, é então que nós, de indivíduos, nos tornamos pessoa. Agora, uma vez mais, temos o cheiro de Jacques Maritain e sua distinção infausta, que leva ao terrível e nefando humanismo integral, é a distinção entre indivíduo e pessoa humana, negando com isso a própria definição de pessoa. A definição de pessoa, que é de Boécio, é substância individual de caráter intelectual. Se é uma substância individual, a pessoa, logo, pessoa e indivíduo são a mesma coisa. A pessoa é um indivíduo de caráter intelectual. Mas tá, a dialética da pessoa consiste em existir e insistir. Eis outro traço da escrita de Lavelle. Ele joga com as palavras. Escreve muito bem, seria um grande romancista, e ele sabe jogar com as palavras. O momento do existir indica separação, e o momento de insistir indica comunhão. Tudo muito poético, mas meio sem sentido. Então, a liberdade está para Lavelle no coração da participação, não como um dom, não como uma dádiva, mas como uma conquista. Então, a liberdade deixa de ser potência para ser ato ela mesma. Ai, mas todos entendemos a liberdade para alguma coisa. Eu tenho liberdade para fazer isto ou aquilo, mas para ele não. A liberdade é o ato final de algo que se busca. Mas então, busca-se a liberdade como ato final, livremente ou não livremente? Isso ele não esclarece. A dialética da participação lavelliana é, ao mesmo tempo, a dialética do eterno presente. Pomposo. O ato, com letra maiúscula, é, ao mesmo tempo, transcendente e imanente a nós. Mais uma vez, isto é uma falácia. Falácia de que se vale perfeitamente, com muita habilidade, o cientista, o físico perennialista Wolfgang Schmidt, em seu livro O Enigma Quântico e em vários outros, a quem eu respondo num texto que será publicado dentro de uns meses, um texto de umas 80, 100 páginas, intitulado Elementos e Matéria-Prima na Mudança. Esse é o meu texto. Eu respondo à doutrina de Wolfgang Schmidt. Então, tal como Louis Lavelle, diz ele, Wolfgang Schmidt, e os perennialistas em geral, que Deus é, ao mesmo tempo, transcendente e imanente. Tá? Isso indica, antes que um panteísmo, indica um panenteísmo. Panenteísmo. Mas não é verdade que a doutrina católica e que o próprio tomismo diz que Deus é tanto transcendente como imanente? Diz, com uma diferença que nunca o perennialismo, nem Louis Lavelle, nem Wolfgang Schmidt, nem nenhum deles, diz jamais. É tanto imanente como transcendente, mas é muito mais transcendente que imanente. Esta é a diferença fundamental, sem a qual caímos na doutrina perennialista ou em doutrina similar, como é claramente o caso da filosofia de Louis Lavelle. Ele é transcendente à consciência, a qual, no entanto, também está presente, por ser justamente seu além, sua fonte e seu fim.
mas é rigorosamente imanente porque não há nada que não receba dele sua realidade, o que tem uma coisa que ver com a outra. Receber sua realidade, na doutrina cristã, significa que recebe o ser de Deus, mas não um ser que é parte de Deus. Isto é panenteísmo, condenado pela Igreja, mas um ser que ele cria como o objeto próprio da criação. Por isso há que ter extremo cuidado ao ler Louis Lavelle, para não comprar gato por lebre. Porque, para ele, mesmo sendo infinitamente distante, Deus é o mais íntimo ao homem que sua própria intimidade, o que é verdade, porque é o fundamento de sua realização como pessoa. Aqui já desandou. Ele é o que há. Ele está no íntimo não só da pessoa humana, não só da pessoa, não só dos indivíduos que têm, na linguagem de Lavelle, consciência. Não só nesses seres. Está no íntimo de toda e qualquer criatura. Por quê? Porque ele não só cria e dá o ser às coisas, senão que sustenta as coisas no ser. Pois bem, a dialética de Lavelle busca, então, colocar-nos no eterno, descobrir uma relação vivente entre o homem e Deus, como se o cristianismo não tivesse feito isso desde sempre, e antes dele o judaísmo. Em momentos excepcionais, extraordinários, quando nossa atividade é mais perfeita, haja centralização do universo no homem, né? Quando nossa atividade é mais perfeita, a consciência do tempo desaparece em nós. Que beleza! Já estamos aqui nesta terra, na vida eterna. E nos instalamos na eternidade. Exatamente. É isso que ele está dizendo, que a eternidade se dá aqui. Que coincide para ele com a presença do ser com letra maiúscula em nós. De modo que a psicologia, ou fenomenologia, segundo os modernos, e a metafísica integram-se na doutrina de Lavelle. Temos necessidade do absoluto para que possamos apoiar nossas certezas nesse mesmo absoluto. Pois bem, sua dialética do eterno presente é um esforço sutil para explicar a imanência do divino em nós, né, sem cair no panteísmo. Aqui conduz, no entanto, a própria teoria de Lavelle do ser unívoco e da presença e indistinção do todo e de suas partes, do ser absoluto e dos seres particulares. Ou seja, a doutrina de Lavelle é uma contradição ambulante. Tal tendência de seu pensamento para um panteísmo antes, um panenteísmo dinâmico, no que tem algo de Bergson, né? Causou com toda razão desconfiança no mundo católico. Por quê? Porque, de fato, a transcendência infinita de Deus jamais aparece em Lavelle, senão como mero efeito de retórica, porque disso se trata. Como grande escritor que é um retórico fenomenal e muitas vezes, não raro, substitui a verdadeira argumentação filosófica por entimemas. Que são entimemas? São silogismos truncados. O silogismo truncado que é próprio da retórica. Em muitos momentos ele não é um filósofo, é um retórico. Como quer que seja, sua doutrina tem base firme, sólida, no ontologismo de Malebranche, né? Tal como tem outros existencialismos católicos. Pois bem, eu vou agora para provar esta bobagem do ontologismo e que,
se filia a ele, o nosso Louis Lavelle, vou citar frases que eu extraí das traduções que eu mesmo fiz. Algumas, são 4 ou 5. Então, a primeira é a seguinte. Isto é de Lavelle. Sabemos que a alma cria o tempo, ela é que cria o tempo. Isso é fantástico. Como a condição mesma que lhe permite realizar-se a si mesma. Ou seja, a alma se realiza a si mesma. Mas pensam que é só isso? Não, é muito mais que isso. Para ele, como ele mesmo diz em suas próprias palavras, o tempo é a própria alma, enquanto é criadora de si, causa sui, e de uma ordem do mundo que permite a seu destino cumprir-se. Logo, a alma se cria a si mesmo, como num passe de mágica ou num desenho animado, e mais que isso, cria a ordem do mundo, cria o mundo, cria o universo. Mas ele diz também, nenhum acontecimento aparece jamais, senão para desaparecer. Isto é Malebranche. E todos os acontecimentos, ao mesmo tempo, não formam um mundo senão no pensamento. Ou seja, um mundo cuja existência é sustentada tão somente pela alma. Razão porque não é Deus que sustenta o mundo, é a alma. A não ser que se entenda a alma como parte de Deus. Então caímos, ao menos, no panenteísmo. E vamos perdendo-nos no emaranhado labirinto deste filósofo que, de brilhante, só tem a escrita. Pois bem, a alma é a que engendra eternamente o devir do mundo como condição de sua própria gênese. Ou seja, o devir do mundo, né, se gera como se gera a reificação do mundo em Hegel pelo espírito absoluto. Mescla-se aqui hegelianismo e Malebranche. Mas, diz ele por fim, e não vou mais tomar seu tempo, é no momento em que a liberdade age que, determinando-se a si mesma, a liberdade se determina a si mesma, ela faz que aparecer o quê? O corpo. É a liberdade que cria o corpo, do qual se pode dizer ao mesmo tempo que porta, que carrega a sua ação e que a reflete. O corpo é criado pela liberdade. Para mim basta, né, dizer que uma doutrina assim é católica, é absurda e tão herético como essa própria doutrina. E mais, dizer que é uma grande doutrina é ser tão pobre como ela mesma. Muito obrigado pela atenção, desculpem a extensão do vídeo e até nosso próximo vídeo.